E aí pessoal, tudo bom? Nessa semana eu estava assistindo os jogos da Champions League e analisei e tive essa ideia de falar um pouquinho sobre um jovem que despontou essa semana, não nessa semana, mas já vinha alguns meses, né, despontando no cenário mundial. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa escola norueguesa de futebol. Muitos vão comparar essa escola norueguesa com a escola belga, né, aquela incrível geração belga que despontou a partir dos anos 2010, aquela geração de Kompany, Vincent Kompany e Hazard e entre outros, né, Witsel, Dembélé e por aí vai. Mas o interessante é nós analisarmos um pouquinho essa possível futura geração norueguesa que está se despontando no futebol mundial. Muitos conhecem basicamente dois jogadores dessa geração norueguesa. Trago para vocês Haaland, né, o atacante de 19 anos, que durante a semana fez 2 gols no PSG, e também Odegaard, que recentemente foi contratado pelo Real Madrid. Com apenas 15 anos, já era jogador do Real Madrid, um dos jogadores mais jovens a serem contratados pelo Real Madrid. Isso está começando a se tornar uma tendência, né? Aqui nós estamos vendo jovens brasileiros sendo contratados por times europeus, os últimos aí, Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier, recentemente. Então, quem são e como é essa geração norueguesa? Primeiro, vamos entender o seguinte: a Noruega é um país que está localizado no norte da Europa, né? Tem 5 milhões de habitantes, um país pequeno, podemos dizer assim, tamanho de um estado brasileiro, podemos dizer assim. Está localizado numa região ao norte da Europa, a Europa nórdica ou a Europa setentrional, tem a cultura dos vikings, né? E ali vizinho a Suécia, aos países escandinavos, né? Suécia, Dinamarca. Então tem um futebol muito baseado no físico. Se você analisar ao longo da história, essas seleções sempre foram pautadas na força física. A Suécia de 94 era um time muito forte, difícil de fazer gol. O Brasil teve dificuldades durante a Copa de 94 em fazer gol à seleção sueca. A boa seleção dinamarquesa, ao longo da história, ela vem se destacando aí, sempre renovando bons times. Nos anos 90 você tinha os irmãos Laudrup, que fez com que a Dinamarca fosse campeã da Eurocopa de 1992, sediada na Suécia. E você também teve já a geração finlandesa, né, liderada por Sigurdsson e companhia, baseada muito no físico. Se vocês assistiram à Eurocopa de 2016, a seleção islandesa, ela se destacou pela força física, né, cobranças de laterais longos, zagueiros fortes, altos, atacantes fortes. E também, já que eu falei de Finlândia, você tem um grande jogador despontando também no campeonato, na Premier League, o Pukki, que é um jogador finlandês. Você também tem o Finnbogason, um outro jogador finlandês que pode despontar aí futuramente, mas o foco principal do nosso vídeo de hoje é a geração norueguesa. Será que vai se tornar uma grande geração, como foi a belga? Primeiro, como eu falei para vocês, a Noruega está no norte da Europa, não tem tradição basicamente por futebol, só para vocês terem noção, só participou 3 vezes de Copa do Mundo. É uma boa geração, foi a geração dos anos 90 da Noruega, liderada pelo Tore André Flo, né? Um centroavante alto, deu muito trabalho para o Brasil na Copa de 98. Vale salientar uma curiosidade: o Brasil nunca ganhou da Noruega, uma das seleções do mundo que o Brasil nunca venceu. 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias norueguesas. Sendo assim, a Noruega é um carrasco brasileiro aí no cenário mundial. A Noruega é um time que traz dificuldades para a seleção brasileira. Continuando falando um pouquinho da geração anterior da Noruega, né? Você tinha Rekdal, André Flo, como eu já citei. Você tinha uma boa seleção norueguesa. Nos anos 2000 você despontou alguns jogadores. Vale lembrar, nessa seleção do ataque, a dupla de ataque era André Flo e também Solskjaer, que é agora o atual técnico do Manchester United. Na Copa do Mundo 94 eles saíram na primeira fase, né? Fizeram uma boa Copa, ok? Mas pegaram um grupo muito forte e foram eliminados. Na Copa de 98 é interessante porque o Brasil joga contra a Noruega, o Brasil já classificado com 2 vitórias, e a Noruega tinha 2 empates. Na última rodada o Brasil joga com a Noruega, sai ganhando de 1-0 e tem uma virada com um pênalti polêmico, né,
que só no outro dia uma TV sueca vai analisar as imagens e vai encontrar um puxão de camisa do zagueiro Júnior Baiano em André Flo, esse atacante que era muito perigoso da seleção norueguesa. Sendo assim, o Brasil passa em primeiro, a Noruega passa em segundo, e a Noruega é eliminada nas oitavas de final da Itália, a Itália de Roberto Baggio. Então essa foi a melhor participação da Noruega em Copas do Mundo, a Copa 98. Então faz um longo período aí que a Noruega não está no cenário mundial aí das grandes competições. Na Eurocopa, nas Copas Europeias, na Eurocopa, a Noruega só teve uma participação nos anos 2000 e também não passou da primeira fase. Ou seja, a Noruega está aí há muito tempo no limbo do cenário do futebol mundial. Porém, o que podemos acreditar da Noruega voltar para o cenário mundial? Alguns jogadores que estão despontando aí na nova geração norueguesa. Vale ressaltar aqui, eu vou citar alguns jogadores que muitos ainda são desconhecidos, mas acredito eu que futuramente vai despontar aí em grandes clubes da Europa. Eu gostaria de falar dos 3 irmãos, né? Os irmãos Kitolano, que são Joshua, John e Eric Kitolano. O primeiro eu vou falar de Joshua, tem 18 anos, é um volante que joga num time tradicional ali da Noruega, ODD. É um volante muito bom passador, já tá circulando nas seleções de categoria de base da Noruega desde do sub-15 da Noruega, né? Tem já passagens pelas seleções norueguesas e acreditamos aí que um desses irmãos aí, Joshua Kitolano, ele pode se transformar num grande jogador. O segundo que eu falo já tem contrato, já é contratado pelo Wolverhampton, né? O irmão dele também 18 anos, são gêmeos, né? O irmão John Kitolano. Ele já tem um contrato pelo Wolverhampton, mas agora está emprestado, né? Ele joga no Tromsø, no molde da Noruega. E acreditamos aí que ele já tem também passagem desde do Sub-15 nas seleções norueguesas. Então pode se transformar num bom jogador aí futuramente. Ele é um zagueiro e a Noruega sempre fez bons zagueiros aí ao longo da nossa história. E finalizando os trio de irmãos aí da geração norueguesa, você tem o Eric Kitolano. Esse é mais velho, 22 anos, é um meia, já tá passando um pouquinho da idade. Ele joga no Tromsø, um time muito forte da Noruega. Esse time, Tromsø e o Rosenborg da Noruega, são as duas principais potências do futebol norueguês. De vez em quando você vai encontrar esses times nas competições europeias, né? Na UEFA e também na Liga dos Campeões. Recentemente o Rosenborg participou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Recentemente que eu falo lá no início dos anos 2010, né? E finalizando, os irmãos aí têm ascendência africana. É muito interessante, já mais pra frente eu vou falar essa influência africana no futebol europeu nos últimos 20 anos. Então você tá tendo uma miscigenação aí, um intercâmbio entre a escola africana de força física, velocidade e habilidade com a técnica e a tática dos europeus. Então acredito eu que a Europa vai dominar o cenário do futebol mundial por muitos anos. Continuando nossa pesquisa e nossa viagem pela grande geração futura, possível geração norueguesa, você tem o Hako Efgen. Ele tem 19 anos e atualmente joga já no AZ Alkmaar da Holanda, um time médio da Holanda, né? As 3 potências ali da Holanda, PSV Eindhoven, Ajax e o Feyenoord. Mas o AZ, juntamente com o Twente, juntamente com o Utrecht, né? Esses times holandeses sempre faz alguma graça para no cenário holandês. Então você tem o Hako Efgen. Ele com 19 anos já tem passagens pela seleção principal da Noruega e é um meia muito habilidoso, muito passador, tem muitas assistências, poucos gols, mas muitas assistências. Podemos fazer uma comparação aí, devido às proporções, obviamente, com o Eriksen dinamarquês, né? E o Efgen seria o Eriksen da Noruega na seleção, na futura geração. Você tem aí uma dupla de defensores também muito forte. Acredito eu que esse cara, principalmente o segundo que eu vou citar agora, desses dois, vai já estar daqui a 2 ou 3 temporadas, já vai estar um grande clube da Europa, já está sendo sondado pela Juventus, pelo Manchester. Mas vou falar do primeiro aqui. O primeiro é Sander Berge. Ele atualmente está no Genk da Bélgica, tem 21 anos e é um volante muito forte, muito agressivo que eu falo na chegada, na pegada, marcação intensa. Lembra muito o Matic também
devido à sua altura, né? Ele tem 1,95 m, é um volante muito forte. Acredito eu que pode também aparecer em algum tempo em algum grande clube europeu. O segundo dessas duplas aí de defensores é um zagueiro. E esse zagueiro, acredito eu, vai para um grande clube da Europa. Muito bom jogador, é um cara chamado Christoph Aguer. Não é o Adger antigo, né, que já atuou lá no Liverpool e por aí vai, não. Esse é novo, ele tem 19 anos, 1,97 m, 1,97 m, muito alto, muito forte, muito técnico, sabe sair jogando. Então, ele hoje em dia, atualmente ele está no Celtic da Escócia, um time já citado aqui nos meus vídeos. Então acredito que esse cara vai despontar já no cenário mundial. E finalizando com as duas grandes promessas, as duas grandes maiores esperanças do futebol norueguês. O primeiro despontou com 15 anos no cenário mundial, um cara chamado Martin Odegaard, né? 21 anos, ele foi contratado pelo Real Madrid, né? Com 15 anos, teve passagens pelo Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B, e atualmente ele está na Real Sociedad, participando da La Liga Espanhola, boas participações aí no cenário espanhol. Vale lembrar que ele teve uma rápida passagem na temporada passada pelo Vitesse, né, da Holanda, e pelo Vitesse ele fez uma das melhores temporadas da vida dele. Ele com 39 jogos, ele fez 11 gols e 14 assistências. Isso para um meia é interessante, principalmente pela idade dele, em um campeonato muito forte que é o campeonato holandês, pelo fato de ele estar num time mediano que é o Vitesse. Na Real Sociedade, na temporada atual, ele fez 18 partidas com 8 gols e 5 assistências. É uma temporada interessante da Real Sociedade, fazendo um bom campeonato, né, dando trabalho para os grandes. Então, Odegaard aí provavelmente vai ser aproveitado pelo Real Madrid nas próximas temporadas. É muito esperançoso, ele já atua na seleção principal, tem 1 gol e 2 assistências já pela seleção principal. Finalizando com a maior esperança, o Odegaard era mais esperançoso que ele, mas nos últimos meses desse monstro aí, um cara chamado Erling Braut Haaland. Curiosidade, o pai dele já foi jogador também, ele é filho de jogador de futebol. Não tão famoso, né? Jogou ali em alguns clubes da Europa, médio e pequeno, mas o pai dele também já foi jogador. Então eu falo de Erling Braut Haaland. Haaland, ele tem 19 anos, incrível, 19 anos, podemos dizer que ele quer quebrar todos os recordes aí. É tanto que ele se espelha muito em Cristiano Ronaldo, né? Ele mesmo fala que a inspiração dele é Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. O futebol dele é muito parecido com o de Ibrahimovic no início da carreira, se você pegar um pouquinho do início da carreira de Ibrahimovic ali, né? E Haaland, ele começou no molde, ele começou num clube muito pequeno ali da Noruega, né? Brno, alguma coisa assim, mas o principal clube dele foi o Molde. Esse primeiro clube ele participou da segunda divisão da Noruega, fez muitos gols, e no Molde em 50 partidas ele já fez 20 gols. Para um jovem, né, que entrava muito durante o segundo tempo, isso é muito significativo. 50 jogos, 20 gols. Rapidamente ele foi contratado pelo Salzburg da Escócia, o Red Bull Salzburg, e ali que ele despontou para o cenário mundial. Em apenas 20 jogos do Red Bull Salzburg, ele fez 24 gols e 4 assistências. Praticamente aí assustando no bom sentido a mídia europeia. Mundial, podemos dizer assim. Na Champions League, pelo Red Bull Salzburg, um clube pequeno comparado aos grandes europeus, pegou um grupo muito forte na Champions League e quase se classificou. Pegou um grupo com Napoli e Liverpool, fez gol no Napoli, fez gol no Liverpool e quase classificou o Salzburg para a fase do mata-mata da Champions League. Só para fazer um paralelo, em 6 jogos com o Salzburg, ele fez 8 gols na Champions League. Isso é surpreendente. Outra característica também dele é fazer gols em estreias. Ele pelo Borussia Dortmund, recém-contratado, vai lembrar 20 milhões de euros. Pedrinho aqui do Corinthians será contratado pelo Benfica aí. Dizem que será por 20 milhões de euros, para você ver a comparação aí. Então o Borussia Dortmund fez um ótimo negócio. Ele foi contratado pelo Borussia e já na sua estreia, em menos de 50 minutos em campo, ele fez 3 gols, um hat-trick na estreia, saindo do banco de reservas. Ele também foi o primeiro jogador da história a fazer gol na estreia da Bundesliga, Liga Alemã, na estreia da Copa da Alemanha e na estreia da Champions League. Ou seja, ele estreou pela Champions, pelo Borussia, fez gol. Ele estreou na Copa da Alemanha, fez gol pelo Borussia, e estreou na Bundesliga e fez gol também. Ou seja,
ele tá quebrando recordes. A característica de jogo dele, ele é muito rápido pelo tamanho dele. Ele em 60, se eu não me engano, em 50 ou 60 metros, ele atingiu 6 segundos no último jogo com o PSG. Vale lembrar que ele é canhoto. E quando eu assisti o jogo do Borussia, e assim, devido também a guardadas as devidas proporções, ele lembra muito também Adriano, no início da carreira de Adriano lá, principalmente quando ele jogava na Inter de Milão. A força, e é um jogador que ele não desiste, ele é muito brigador, se coloca bem, se posiciona bem. Então acreditamos que isso pode ser uma futura geração norueguesa aí. Espero que essa geração não faça como a geração belga, que eliminou a seleção brasileira na Copa de 2018, mas lembrando que a Noruega sempre foi uma pedra no nosso sapato aí, como eu já disse no meio do vídeo. É bom mencionar o seguinte, vou voltar com os clássicos, né? O próximo clássico é Real Madrid e Barcelona, tô estudando. Também futuramente, mais próximo da Eurocopa, eu vou fazer uma lista aí, tipo um guia das seleções e das cidades sedes da Eurocopa. Vai lembrar que essa Eurocopa vai ter, se eu não me engano, 12 sedes. Então eu vou mostrar aí a maioria das sedes da Eurocopa, a característica, cultura, tradições de algumas cidades da Eurocopa. E vou fazer um guia dos jogadores, das surpresas, das revelações da Eurocopa também. E vou voltar com os clássicos e também vou fazer um vídeo do Campinense que eu tô cobrando desde o meu primeiro vídeo do 13. Mas vai lembrar que o vídeo do Campinense eu tô esperando aqui só um detalhezinho que vai ter uma surpresa para vocês. Possivelmente eu vou sair do estúdio e vou estar visitando o CT do Campinense, ok? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, se gostou, curta, compartilhe, fale para os seus amigos aí. Espero que esse canal cresça para eu conseguir ter mais tempo de vídeo para vocês, beleza?